Mas, com a crise econômica, alguns estados decidiram recorrer à justiça para pagar juros simples, em vez de juros compostos, conhecidos como juros sobre juros, cálculo que é usado em todos os contratos de empréstimos no país. 14 estados conseguiram liminares na justiça para mudar o cálculo da dívida e pagar menos à União sem sofrer sanções. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal prorrogou as liminares e deu um prazo de 60 dias para que estados e União cheguem a um acordo. Mas a culpa não é só dos juros, diz esse especialista em contas públicas. Nos últimos anos, muitos estados gastaram mais do que podiam. Parte da responsabilidade é uma gestão pouco cuidadosa de alguns governadores. Tem uma combinação de dificuldade de gerir o gasto de pessoal, que tem motivos justificáveis e motivos não justificáveis, e ao mesmo tempo o efeito da recessão nas receitas. A proposta de suspender o pagamento da dívida por um ano está sendo estudada pelo governo federal. O Ministério da Fazenda ainda vai fazer as contas para ver qual seria o impacto disso no orçamento da União, que também não está em condições de abrir mão de dinheiro em caixa. Do ponto de vista da política, está na mesa a busca de uma saída que dê um oxigênio, que dê um refresco, que dê, enfim, uma condição de funcionamento aos estados, né? Claro que desde que não seja algo inviável para a União, que a União também passa por dificuldade. O presidente Michel recomendou que nós procurássemos uma solução que efetivamente possa contribuir para ajudar os estados a superar esse momento de dificuldade. Agora, volto a dizer, a modelagem final não está definida ainda. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou hoje que o governo federal está disposto a analisar as propostas dos governos estaduais, mas que os estados precisam tomar medidas duras de ajuste nas contas com mudanças estruturais e administrativas. Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo fizeram uma paralisação por 2 horas hoje. Todos os 29 terminais de ônibus da cidade foram fechados. O congestionamento, que já era grande por causa da chuva, piorou. 1,5 milhão de passageiros foram afetados pela paralisação. Os motoristas e cobradores querem 5% de aumento, mais a inflação nos últimos 12 meses. As empresas oferecem 2,31% sem a inflação. A Bolsa de Valores de Nova York suspendeu a negociação de ações da Eletrobras e abriu um processo para retirar os papéis da empresa da lista de ações negociadas. A estatal brasileira não enviou o balanço financeiro de 2014 porque não conseguiu calcular as perdas com a corrupção. A Eletrobras declarou que uma apuração interna está em andamento e que pretende apresentar os recursos cabíveis e enviar o balanço de acordo com a legislação dos Estados Unidos. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente do PT e ex-ministro José Dirceu a 23 anos de prisão. Foi a primeira condenação de Dirceu na Lava Jato. Ele já cumpre pena pelo mensalão do PT. A pena aplicada ao ex-ministro José Dirceu é a maior até agora na Lava Jato. Ele foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o juiz Sérgio Moro, José Dirceu recebeu 15 milhões de reais de propina do esquema de corrupção na Petrobras. Os investigadores dizem que contratos de consultoria forjados e a compra e reforma de imóveis ligados ao petista foram usados para o repasse de propina. José Dirceu foi chefe da Casa Civil do ex-presidente Lula até 2005, quando explodiu o escândalo do mensalão do PT. Ele foi julgado pelo STF entre 2012 e 2014 e condenado a 7 anos e 11 meses por corrupção ativa ao ser considerado chefe do esquema de compra de votos de parlamentares para favorecer o governo Lula. Para o juiz Sérgio Moro, o mais perturbador em relação a José Dirceu é o fato de que ele recebeu propina, inclusive enquanto estava sendo julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação 470, conhecida como o mensalão do PT, havendo registro de recebimentos pelo menos até 13 de novembro de 2013. Segundo Moro, nem o julgamento condenatório pela mais alta corte do país representou fator inibidor da reiteração criminosa. O juiz destacou que Dirceu não está sendo condenado em decorrência de estereótipos político-partidários
ou de alguma espécie de pré-julgamento por sua condenação anterior no Mensalão, mas sim porque há prova categórica de suas condutas criminosas, e assim a lei exige. Mas ele não reconheceu José Dirceu como o comandante do grupo criminoso, como afirmava o Ministério Público. Dirceu foi detido em agosto do ano passado na 17ª fase da Lava Jato, quando cumpria a pena do Mensalão em prisão domiciliar. Agora, Sérgio Moro determinou que ele não poderá recorrer em liberdade. Sérgio Moro também condenou outras 10 pessoas, entre elas o irmão e sócio de José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, o ex-vice-presidente da Engevix, Gerson Almada, condenado pela segunda vez, o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, é a segunda condenação dele na Lava Jato, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, a terceira na Lava Jato. Renato Duque e João Vacari Neto foram absolvidos do crime de lavagem de dinheiro e foram absolvidos totalmente por falta de provas os sócios da Engevix, Cristiano Koch e José Antunes Sobrinho, o empresário Júlio Camargo e o médico Olavo de Moura. A defesa de José Dirceu disse que considerou a pena exagerada, que equivale a uma prisão perpétua, porque ele tem 70 anos. A defesa afirmou ainda que vai recorrer e que o juiz Sérgio Moro condenou Dirceu pelo que ele representa e não pelos crimes de que foi acusado. A defesa de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva disse que ele foi condenado por ser irmão de José Dirceu e também vai recorrer. A defesa de João Vacari Neto afirma que a condenação é injusta, sem provas e com base somente em delação premiada e vai recorrer. Também o advogado de Renato Duque disse que vai apresentar recurso contra a decisão. O advogado de Gerson Almada diz que só vai se manifestar nos autos do processo. O juiz Sérgio Moro também decidiu punir um delator que mentiu em depoimento à justiça. É a primeira vez que isso acontece na Lava Jato. Fernando de Moura recebeu pelo menos 5 milhões de reais do esquema de corrupção, segundo o Ministério Público. Ele deu depoimentos contraditórios. Primeiro, ele disse em delação ao Ministério Público Federal que na época do Mensalão do PT, em 2005, recebeu uma dica de José Dirceu para deixar o país. Mas, ao ser interrogado por Sérgio Moro, negou ter recebido o conselho. Ao ser ouvido pela segunda vez, Moura reconheceu que mentiu e pediu desculpas. Disse que mudou a versão porque teria sofrido ameaças. No despacho, Sérgio Moro afirmou que um colaborador sem credibilidade não colabora e destacou que os depoimentos de Fernando de Moura não servem como prova por causa do comportamento dele no processo. Com a decisão, Fernando de Moura perdeu o direito de cumprir a pena em casa. O empresário foi preso hoje, condenado a mais de 16 anos, e não poderá recorrer em liberdade. Nós não conseguimos contato com a defesa de Fernando de Moura. A seguir, o ministro José Serra diz que a política externa vai ser desvinculada de partidos políticos. A oposição vai às ruas.